Áudio 4, biografia de Charles Thomas Studd. Trabalho na China com fumantes de ópio. Grande parte do tempo, Studd esteve ocupado no refúgio para fumantes de ópio, que abriu para atender as vítimas desta droga. Durante os 7 anos seguintes, uns 800 homens e mulheres passaram por ali. E alguns deles foram, além de curados, salvos. A chegada dos filhos significou para o casal uma dura prova. Não era possível contar com a assistência de nenhum médico. Procurar um seria estar em 5 meses longe da sua casa e abandonar a sua obra. Por que não chamar ao Dr. Jesus? Perguntou Priscila, e assim o fez. Nasceram 5 filhos e não houve problemas. Na China, nesse tempo, acostumavam sacrificar as meninas recém-nascidas porque pensavam que dava muito trabalho para criá-las. E o seu dote, quando se casam, não alcançava para cobrir os gastos. Deus deu ao casal 4 filhas, para que dessem exemplo de cuidado e amor para elas, como se fossem homens. O nome chinês que eles deram às suas filhas dava testemunho disto: graça, louvor, oração e gozo. Deus proveu milagrosamente as necessidades financeiras da família. Certa vez, quando suas 4 filhas estavam ainda pequenininhas, ficaram sem provisões nem dinheiro. Não havia esperança aparente de que chegassem fornecimentos de nenhuma fonte humana. O correio chegava uma vez a cada 15 dias. O carteiro tinha recém saído essa tarde e em 15 dias traria o correio de volta. As 5 pequenas filhas já tinham se deitado essa noite. Assim, decidiram ter uma noite de oração. Ficaram de joelhos com esse propósito. Mas, depois de uns 20 minutos, levantaram-se novamente. Nesses 20 minutos, haviam dito a Deus tudo o que tinham que dizer. Os seus corações estavam aliviados. Não lhes parecia nem reverente, nem de senso comum continuar clamando. O correio voltou no tempo estabelecido. Não demoraram em abrir a valise. Deram uma olhada para as cartas, não havia nada. Olharam-se um para o outro. Studd foi para a valise outra vez, puxou o fundo e a sacudiu de barriga para baixo. Saiu outra carta. Mas a letra era-lhes completamente desconhecida. Outro desengano. Abriu-a e começou a ler. Studd e Priscila ficaram totalmente diferentes depois da leitura dessa carta. E ainda, toda a sua vida se tornou diferente desde então. A assinatura era totalmente desconhecida para eles. Eis aqui o conteúdo da carta. Abre aspas. Recebi, por alguma razão ou outra, o mandamento de Deus de lhe enviar um cheque de 100 libras esterlinas. Nunca o vi, somente ouvi falar de você, e isso não faz muito tempo. Mas Deus me deu um sonho esta noite com este mandamento. Porque me ordenou que lhe enviaste isto, não sei. Você saberá melhor do que eu. De qualquer modo, aqui vai, e espero que ele seja de proveito. O nome desse homem era Francisco Crossley. Nunca tinham se visto nem escrito. Depois de 10 anos na China, a família retornou para a Inglaterra em 1894.
Embora Stud tenha estado afligido por várias enfermidades que o deixaram à beira da morte, não se atreveu a mover-se da China, senão por clara direção de Deus. A despedida dos seus irmãos e criados foi muito dolorosa. A longa travessia através da China, com a sua esposa e as suas 4 pequenas, foi difícil, porque havia uma grande hostilidade para com os estrangeiros. O povo chinês, pouco instruído, pensava que todos os estrangeiros eram aliados do Japão, que nesta época estava em guerra com a China. Parte da travessia fizeram pelo rio em uma barcaça. Em todo lugar que a embarcação tocava a margem, uma multidão se reunia para ver os diabos estrangeiros. Certa vez, o ambiente se mostrava especialmente ameaçador para eles, mas Deus preparou a sua libertação de uma maneira estranha. A mais velha das meninas falava chinês. Quando as pessoas começavam a lhe perguntar qual é seu nome, que idade tem, tem algo que comer, para surpresa deles, a menina lhes respondia em seu próprio idioma. O resultado foi que a multidão ameaçadora se tornou admiradora. Então, fizeram acordos para que grupos sucessivos de chineses se aproximassem para comprovar a maravilha. Uma menina estrangeira falava o seu próprio idioma. Cada vez que o faziam, os chineses explicavam o assunto da seguinte maneira: estão vendo? Essa menina fala o nosso idioma porque come a nossa comida. Em Xangai, eles embarcaram em um vapor do Lloyd alemão. Os garçons eram todos músicos e formavam uma banda que todas as tardes tocava no salão. As 4 meninas se sentavam, então, extasiadas para escutar a música. No terceiro dia, logo depois da sessão diária, as meninas entraram no camarote dos seus pais, muito excitadas, dizendo: não podemos compreender estes missionários de maneira nenhuma, pois nada fazem além de tocar música e nunca cantam hinos nem oram. Em sua vida no interior da China, nunca tinham visto um homem ou uma mulher brancos que não fossem missionários. Chegando à Inglaterra, com dificuldade estiveram quietos por algum tempo, para recuperar-se da sua deteriorada saúde, pois logo chegaram os convites para compartilhar as suas experiências. Certa vez, Stud foi convidado para dar uma palestra em um colégio teológico de Gales. Numa parte do discurso, ele disse: a verdadeira religião é como a varíola. Se um se contagiar, dá em outros e se estende. A sua prima e hóspede nessa ocasião, Doroteia, de Thomas, se escandalizou pela comparação e, quando retornava para casa, o apresentou. Isso conduziu a uma larga conversa, mas Doroteia permanecia fechada para a fé. De acordo com a promessa que Doroteia tinha feito a seu primo, assistiu de novo à palestra na noite seguinte. Quando chegaram em casa, lhe preparou uma taça de cacau e o deu. Stud estava sentado no sofá e continuou falando enquanto ela tinha a mão estendida. Falou-lhe, mas ele não deu atenção. Então, como é lógico, ela se impacientou.
Só então lhe disse: Bem, é exatamente assim como você está tratando a Deus, que está te oferecendo a vida eterna. A flecha acertou no alvo. 2 dias depois, quando ele esteve de retorno em Londres, recebeu o seguinte telegrama: Tive um forte ataque de varíola. Dorothea. 2 anos depois, Studd foi convidado para ir aos Estados Unidos, onde ficou 18 meses. O seu tempo estava completamente cheio de reuniões, às vezes até 6 no dia. O seu pouco tempo livre foi tomado por uma sucessão de entrevistas com estudantes. Às vezes, lançava mão de recursos pouco ortodoxos para ensinar verdades espirituais. Certa vez, conduziram um jovem para receber o Espírito Santo por fé. Disse-lhe que tinha que deixar que o Espírito Santo operasse nele e através dele. O jovem parecia compreender, mas o seu rosto ainda estava sombrio. Então lhe disse: Se um homem tiver um cachorro, ele o guarda todo o tempo e ele mesmo late. Então o jovem riu. O seu rosto mudou. Em um instante irrompeu em louvores a Deus. Oh, vejo tudo agora. E ria, louvava e orava, tudo ao mesmo tempo. Entre as suas cartas enviadas à Inglaterra, enviou um recorte de jornal em que o elogiavam. Na margem do artigo, ele escreveu: Este é o tipo de disparate que publicam os jornais. Em certa oportunidade, em que foi convidado para uma palestra, pouco antes de passar, Charles Thomas Studd para a tribuna, um dos anfitriões deu alguns detalhes elogiosos da sua vida. Então, Studd começou dizendo: Se eu tivesse sabido que isto iria ser dito, teria vindo uns 15 minutos mais tarde. E em seguida acrescentou: Vamos apagá-lo com um pouco de oração. E se pôs a orar.